Vai ser definitivamente um dos melhores do ano. Eu acabei-o ontem à noite. Tinha que ser um dos próximos vídeos. E é de uma autora nacional. Está-se a escrever muito bem em português, metam isso na cabeça. Livros? Gosto! De Maria João Covas. Olá! Hoje estou aqui para te falar de Admirável Mundo Verde, da Filipa Fonseca Silva. A Filipa Fonseca Silva já nos habituou a escrever livros fantásticos. O seu Elevador, que vai ser agora adaptado para filme, o seu E Se Eu Morrer Amanhã, e agora esta distopia, Admirável Mundo Verde. Obviamente que este título nos leva logo para as nossas memórias, Admirável Mundo Novo, mas é mesmo só uma homenagem. Este livro é só e apenas brilhante e a Filipa fez aqui um trabalho magnífico. Este livro é uma distopia em que nós temos uma ditadura, se quiserem, uma ditadura verde, ou seja, um grupo de defensores do ambiente e que começam de uma forma fantástica com atividades de proteção ao nosso planeta, acabam por criar um grupo extremista, fundamentalista, que vai tomar o poder. E a partir daqui toda a história se desenvolve. E aquilo que eu acho que a Filipa quer desconstruir aqui é exatamente o facto de os extremismos serem todos iguais. Mesmo que comecem pelas razões certas, perdem essa mesma razão quando entramos no extremismo, quando entramos na obsessão, quando entramos num caminho de que somos nós que somos os certos e deixamos de ouvir os outros. Este é um livro onde se prova que é preciso mudar, temos que mudar se queremos salvar o planeta, mas temos que mudar pelo diálogo, temos que mudar pela razão, temos que mudar pela empatia com o outro. No fundo, neste momento nós discutimos não a salvação do planeta, mas a salvação da humanidade. Aquilo que poderá acontecer, e o planeta vai ficar, é que o homem não consiga viver neste planeta e, portanto, se esteja, de alguma forma, a iniciar um processo de extinção, processo esse que é construído pelo próprio homem. E isso é algo que a Filipa nos dá. Só que depois a Filipa dá-nos muito mais do que isso com esta distopia. Porque a Filipa dá-nos a reflexão de uma sociedade que embarca na conversa fácil, embarca no discurso utópico, embarca no populismo, embarca em defender aquilo que queremos ouvir. E embarca noutra coisa que é, depois de tudo isto, e depois de se conseguir colocar no poder as pessoas que nós achamos que naquele momento são as melhores, há um desligar da sociedade, há um laisser-faire, laisser-passer, que leva a que estes e outros como estes, como nós sabemos, que começando a governar pelas razões aparentemente certas, acabam depois por criar uma sociedade que nenhum de nós quer. E essa sociedade é sempre a mesma, venha ao extremismo de onde vier. Eu acho que a Filipa prova isso muitíssimo bem. Este livro é um tratado de bem escrever, é um livro que nos leva pelas páginas. Eu acho que mais do que a história, pela forma como a Filipa descreve essa história, ou escreve essa história, ou nos dá essa história. Mais do que a temática, a mim apaixonou-me a forma como a Filipa me foi dando os acontecimentos, me foi mostrando
a história dos dois lados, porque nós temos o lado de alguém que está no poder e temos o lado de alguém que acaba por não estar no poder e que sofre por isso. Temos inclusive depois dentro do lado de quem não está no poder o lado de quem se acomoda e porque é que se acomodou e o lado de quem resiste e porque é que resistiu. E, portanto, no fundo, a Filipa dá aqui ao leitor as visões todas, o que faz com que o livro se torne ainda mais impactante e faz com que o livro se torne ainda mais interessante, sendo que a sua construção é tão natural que nós só damos por isso depois de ler o livro e depois de refletirmos sobre o livro. Porque, na verdade, durante o tempo de leitura, a única coisa que nós queremos perceber é como é que esta história se vai desenrolar e queremos perceber para onde é que a Filipa nos leva. E a Filipa leva-nos, falando de assuntos sérios, falando de assuntos muito sérios, diria eu, leva-nos de uma forma tão fluida que nós não nos apercebemos que estamos a ir em frente. E como o livro não é muito grande, quando damos por isso o livro já está terminado. E deixem que vos diga também que o final é só e apenas brutal, porque o final acaba por não ser um final. O final, para mim, acaba por ser a réstia de esperança que eu acho que todas estas personagens andavam à procura ao longo do livro e que lhes foi dada da pior maneira, mas que lhes foi dada e que eles tiveram a inteligência e o savoir-faire de perceber que lhes foi dada. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro continua a ser brilhante a nível da escrita. Aquilo que a Filipa nos dá neste livro é esta ideia de que, partindo de aquilo que está certo, podemos depois inebriar por esta forma de exercer o poder que nos leva a reagir mal. Gostei muito da forma como a Filipa designa alguns aspectos da sociedade, nomeadamente os termos que ela usa para os informadores, para a polícia política, para designar uma teia que se cria à volta daqueles que dominam e para manter esse poder, seja a que preço for. E, portanto, gostei muito da forma como a Filipa os designou, gostei muito da metáfora que está implícita por trás desses nomes, que eu não vou dizer que não quer estragar a surpresa. Gostei muito que o ponto de reencontro seja num alfarrabista. Gostei muito que, mais uma vez, o livro e a palavra seja uma forma de aniquilar a liberdade de uma sociedade, porque acho que é importante referenciar isso. Numa ditadura, seja ela qual for, os livros e a palavra é sempre aquilo que faz temer quem quer manter o poder, seja a que preço for. E aqui isso nota-se muito bem na gestão dos cadernos, dos livros, portanto, das desculpas que se arranjam, que para a bem a bem da sociedade, eu ia dizer a bem da nação, se tenham determinados comportamentos que são de todo aspectos que possam enriquecer uma sociedade. A forma como as liberdades individuais são também manipuladas é outro aspecto que eu achei muito interessante neste romance e que só funciona porque nós temos sempre narradores em primeira pessoa e que só funciona e, portanto, há essa aproximação com o leitor. Portanto, nós temos aqui as personagens e as personagens acabam por ser elas que nos contam a história, principalmente uma. Mas, fundamentalmente, eu acho que o livro funciona pela escrita da Filipa, porque a Filipa consegue congregar todos estes elementos e levar-nos a vivenciar aquela sociedade que, tendo conseguido o feito que seria fantástico para a sobrevivência do homem no planeta, o preço a pagar
será talvez demasiado alto. E esta é a reflexão final que fica. Até que ponto é que nós estamos disponíveis para pagar um preço pela sobrevivência? Até onde é que o homem é capaz de ir para impor o que aparentemente está certo, mas que se faz de um modo errado? E isto é muito curioso, porque nós temos muita tendência em dividir o mundo em branco e preto, o certo e o errado. E de repente temos aqui uma situação que parte do ponto certo, do lado certo da história, mas que de repente perde a noção, perde o controle, perde o foco e passa para o lado errado da história. E sobre esse ponto de vista, o livro é brilhante. Eu acho que não estou a ser nada coerente, eu acho que estou a falar de muita coisa assim de forma atabalhoada, mas a verdade é que eu tinha que vos vir falar deste livro, porque é impossível não ler este livro. É dos melhores livros, se não o melhor livro que eu li a nível de construção narrativa este ano, e ainda por cima de uma escritora portuguesa. E, portanto, tudo isto faz com que seja preciso, seja necessário falar deste livro, seja preciso, seja necessário que se leia este livro. É um livro pequenino, é um livro que tem, com os agradecimentos e com as informações todas que a Filipa nos quer transmitir, tem 224 páginas. É um livro em que parte dos direitos de autor vão para o One Tree Planted, que trabalha na reflorestação de áreas em risco, e portanto há também esse contributo, esse lado certo da história, como eu falava há pouco, que podemos ter, onde podemos estar. Mas é um livro que nos põe a pensar, e nos põe a pensar muito, e nos põe principalmente a perceber que não há só bons ou só maus. Às vezes, enfim, eu diria que sempre todas as moedas têm duas faces. E pronto, a única coisa que eu posso dizer é leiam, 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 porque de certeza que não se vão arrepender. E aqui fica a minha opinião sobre o Admirável Mundo Verde, esta homenagem que a Filipa faz no título, e esta capa, já viram esta capa? Esta capa é brutal, que a Filipa faz ao Admirável Mundo Novo, mas que nos leva para um mundo que no novo não tem assim tanto, embora tenha partido dos motivos certos. Digam-me o que acharam, se já leram, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.